Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. O meu nome é Rosa Moreira, sou agrónoma, criadora de conteúdos há quase 8 anos e ao longo deste percurso tenho trazido aqui uma série de temas que espero que vão de encontro também às vossas necessidades. Se queres ver aqui algum tema que ainda não está aqui criado no canal no YouTube, eu agora que estou mais frequente na publicação aqui no meu canal, diz-me aqui nos comentários que temas é que gostavas de ver desenvolvidos, que eu vou tentar arranjar um tempinho para explorar as tuas dúvidas com conteúdo, digamos assim, mais denso aqui nesta plataforma, que me dá então a liberdade para eu ter mais espaço para criar e poder de outra forma trazer-vos então informação. Hoje nós vamos falar sobre um tema que me pedem imenso, agora que estamos em pleno outono, que já fugiu aqui as altas temperaturas, pelo menos aqui no norte, que tendencialmente então é mais frio, e estamos num dia cinzento. Hoje eu quero trazer-vos então o tema das pragas e das doenças no outono e inverno. Nós sabemos então que as pragas e as doenças acabam por ser bastante desafiantes para quem tem uma horta, e especialmente no outono e inverno, que as condições ambientais, climáticas são diferentes. Os dias eles são mais curtos, a luz diminui, o solo fica mais frio e também é encharcado. E no fundo, tudo isto cria as condições perfeitas para o aparecimento de uma série de problemas que vocês terão a oportunidade de ver neste vídeo, que são, por exemplo, os fungos, os caracóis, as lagartas e uma série de doenças. Mas eu não quero que vocês fiquem já desanimados e, portanto, existem várias formas, muitas delas 100% biológicas, de nós conseguirmos proteger as plantas sem recorrer a químicos agressivos que, no fundo, podem matar o bom e também o mau, e portanto nós só queremos matar o mau, não é? Portanto, hoje eu vou mostrar-vos então quais é que são as pragas e as doenças mais comuns nesta altura do ano, como é que nós as conseguimos identificar, como é que nós conseguimos tratar e prevenir de uma forma natural, simples e eficaz. E já agora, e para te obrigar a ver o vídeo até ao final, no final ainda te vou deixar três receitas, três receitas caseiras, uma das minhas favoritas, que eu uso praticamente todos os anos na minha horta, que ajudam então a combater aqui alguns destes problemas. Mas antes de passarmos então ao conteúdo da aula, eu quero te deixar aqui um recadinho. No dia 4 de novembro, eu vou abrir vagas para o meu curso Horta Consciência, que vai agora para a segunda edição, um curso que tem cerca de 13 módulos de aulas gravadas, numa plataforma que podes aceder sempre que quiseres, por telemóvel, pelo computador, e terás ainda, ao longo de um ano, acesso a uma aula em direto por mês, 12 no total, onde juntamente com um contacto mais direto comigo online, então, e em direto, e com os restantes colegas, vamos ter a oportunidade de falar de uma forma mais próxima, esclarecer dúvidas, portanto, é bastante interessante este formato de aulas, digamos assim, mais gravadas, mais em direto, para vos dar também liberdade de irem assistindo consoante o vosso ritmo. Além disso, têm quizzes, fichas resumo das aulas, secção para comentários, que uma série de recursos que vos vão permitir cultivar com mais confiança, sem base em achismos, com base em conhecimento e com base em ciência, e portanto vejam como o entusiasmo é tanto que até me engasgo, e portanto eu deixo aqui o link fixado no primeiro comentário da lista de espera, caso queiram entrar para a lista de espera e ter acesso antecipado no dia 4 de novembro. Além de terem acesso antecipado, ainda têm um desconto de 20% sobre o valor total. Portanto, deixo-vos aqui o link, caso vocês queiram saber mais sobre o curso. E agora vamos então à aula,
propriamente em si. Então, sabendo nós que nós vamos falar sobre hortas e, portanto, muitas vezes nós olhamos para a questão das hortas como a questão de, no fundo, o inverno ser absolutamente seguro. Não há aqui problemas de maior, até porque a horta ela está parada, mas de facto o que acontece então é que quando o frio chega, e estamos agora no outono, mas ainda vai tornar-se mais agreste, o metabolismo das plantas ele acaba por abrandar. Fica mais lento, elas crescem mais devagar, a própria circulação da seiva bruta e elaborada diminui e as raízes também acabam por trabalhar menos e, portanto, absorvem menos nutrientes. E ao mesmo tempo, nós temos então mais umidade, menos luz solar e menos ventilação. E, portanto, tudo isto acaba por favorecer o aparecimento de fungos e bactérias. Nestas situações e nestas estações do ano que agora estamos, as folhas têm tendência a ficarem molhadas durante mais tempo, o solo também demora mais a secar, os micro-organismos patogénicos também multiplicam-se mais rapidamente e, além disso, muitos dos insetos predadores naturais, como as joaninhas, como as crisopas, como as abelhas, eles acabam por ficar preguiçosos, ficam inativos, o que permite às pragas também multiplicarem-se mais facilmente. Portanto, nesta época surgem então problemas como o míldio, o oídio, a podridão das raízes, os caracóis, os pulgões e quando nós achamos que provavelmente o frio iria eliminar esses problemas, isso não acontece. Então nós vamos ver isso nesta aula. Neste caso, então, nós temos que ter em consideração que nós estamos perante uma mudança aqui do padrão do clima, nesta altura do ano, que existem uma série de condições que são favoráveis, por exemplo, ao aparecimento de fungos, que vão dar origem depois a doenças de origem fúngica, e as próprias pragas, elas acabam então por embora não sejam as mesmas da primavera e do verão, existem então agora, enquanto que no verão havia a mosca branca, etc., agora surgem então uma série de pragas que são mais resistentes a estas temperaturas mais baixas. Uma das pragas, então, mais comuns nesta altura do ano são, então, as lesmas e os caracóis. As lesmas e os caracóis, elas têm um comportamento muito comum, elas marcam a sua presença nas folhas com uma espécie de uns buracos irregulares nas folhas, elas deixam um rasto de baba prateada, elas têm um comportamento maioritariamente noturno e, por essa razão, quando começa a anoitecer o dia, nós vemos-las muito mais frequentemente. Idealmente, qualquer praga e qualquer doença ela deve ser, no fundo, controlada de forma preventiva. E para isso eu tenho que me disponibilizar a ir frequentemente à horta. Eu sei que muitas vezes isso não é possível, mas se eu conseguir fazer um esforço e ir frequentemente à minha horta, eu vou detectar muito mais frequentemente e facilmente este tipo de problemas. Normalmente, lesmas e caracóis, eu sei que muitas vezes isto é chato, dá trabalho, mas a recolha manual acaba por ser muito eficaz. Além disso, barreiras físicas como a cinza de madeira, a casca de ovo triturada, a areia grossa, tudo que sejam, digamos assim, superfícies mais grosseiras à volta das plantas podem, no fundo, servir de barreira para, no fundo, que as lesmas e os caracóis ataquem. Também, no fundo, armadilhas à base de cerveja. Eu sei que para muitos isto é um desperdício, mas de facto existem já vários estudos que comprovam o efeito então do cheiro da cerveja e da cevada, então no controlo destas pragas. Basicamente, elas são atraídas pelo cheiro. No caso da armadilha
da cerveja, eles colocam, por exemplo, uns copos, nos buraquinhos no solo, as lesmas e os caracóis, eles vão atraídos pelo odor e depois ficam lá a boiar. Este é o princípio das armadilhas. Existem também outras iscas biológicas de substâncias que são autorizadas em agricultura biológica, à base, por exemplo, de fosfato férrico, que acabam por atuar aqui no sistema digestivo destes animais. Além disso, existem também os pulgões, embora que nós tenhamos visto que existem culturas, por exemplo, na primavera-verão, como o feijão, que são muito atacados pelo pulgão, agora também acabam por atacar outras culturas de outono e inverno, nomeadamente a fava, a ervilha, as couves. Portanto, normalmente elas ficam escondidas no verso, na página inferior das folhas, ficam protegidos da chuva. E aqui chama a atenção que normalmente nós conhecemos os pulgões com a cor preta, mas existem várias cores, castanhos, verdes. As verdes são mais difíceis de identificar. Portanto, eles acabam o seu comportamento por têm aqui uma armadura bucal sugadora que suga então a seiva das plantas, enfraquece as plantas, deforma as folhas jovens e que pode até ser transmissor de vírus que então dão origem a doenças víricas. Como a sua reprodução ela é muito rápida, quanto mais cedo nós detectarmos, melhor. Existem várias soluções, desde o sabão de potássio, predadores naturais, e aqui as joaninhas são essenciais, elas dão cabo deles, têm uma taxa de ingestão de pulgões muito grande. E depois também aqui chamar a atenção que no que diz respeito à nutrição, e eu falo muito nisto nas minhas redes e nos meus conteúdos e no meu próprio curso, que então quando nós abusamos de determinado tipo de nutrientes, esses nutrientes acabam por disputar aqui uma série de situações. No caso do azoto, que é muito comum ser usado para estimular o desenvolvimento vegetativo, quando existe então ah, excesso de azoto, de aplicação de azoto, por exemplo, nas adubações, no fundo cria folhas demasiado apetecíveis, cada vez mais verdes, mais exuberantes, para serem atacadas pelos pulgões. Portanto, uma forma indireta de nós, no fundo, controlarmos esta praga é diminuirmos então as adubações azotadas. Depois existem outras pragas comuns nesta altura do ano, desde por exemplo, as larvas do solo, que acabam por atuar e desenvolver-se muito em solos úmidos e pesados. Portanto, se vocês têm um solo que tem alguns problemas de compactação, tem uma boa percentagem de argila, muito provavelmente vão ter este tipo de problemas. A solução aqui passa também, mais uma vez, por ser preventiva, melhorar a drenagem do solo, utilizar práticas amigas do ambiente, nomeadamente a rotação de culturas, por exemplo, armadilhas, a sacha frequente, que no fundo acaba por expor as larvas ao ar e aos predadores naturais, portanto, mais uma vez, utilizamos organismos para combater outros organismos. Depois existem uma série de doenças e a maior parte destas doenças elas desenvolvem-se por causa das condições estarem reunidas, excesso de umidade, etc., que levam então ao aparecimento dos fungos e das doenças fúngicas. O mildio acaba por aparecer muito nesta altura do ano, nomeadamente porque nesta altura do ano é muito frequente nós termos períodos de chuva e noites frias seguidas durante muito tempo, e estas são condições então para que o fungo ele se desenvolva rapidamente. Reparem aqui que há uma série de condições de risco, nomeadamente a umidade superior a 90%, temperaturas mais baixas, folhas molhadas à noite, plantas que estão demasiado plantadas muito próximas umas das outras, má circulação, e tudo isso acaba então por levar a que estas culturas fiquem mais afetadas. Estas culturas desta altura do ano fiquem mais afetadas por este problema. Favas, alfaces, ervilhas, cebolas, são todas elas muitas vezes afetadas por este tipo de problema nesta altura do ano. Portanto, existem várias práticas que podemos adotar, desde deixar as plantas mais espaçadas, controlar as regas, e no que diz respeito a tratamentos em agricultura biológica, está autorizada então a calda bordaleza à base de cobre.
Existem outras doenças, nomeadamente a ferrugem, que vocês olham aqui para a imagem e veem aqui estas pústulas, estas bolinhas alaranjadas, que são então um sinal do aparecimento desta doença. Nós até dizemos que é a doença do fungo cor de laranja, que então aparece principalmente em períodos de umidade constante e em culturas em que as folhas elas ficam molhadas durante muito tempo. Normalmente, esta ferrugem, ela aparece muito na família das aliáceas, nomeadamente então, por exemplo, na cebola, no alho francês, no alho, mas também em outras culturas. Normalmente, então, existem aqui uma série de preparados. A cavalinha aqui existe, se vocês pesquisarem na internet, existem muitas soluções à base de cavalinha, que acaba por ser então uma solução natural que acaba por funcionar aqui como antifúngica e acaba por funcionar muito bem na ferrugem. E depois temos o oídio, que acaba então por ser muito comum também nesta altura do ano. Dias úmidos seguidos de períodos ensolarados, que acabam por ter aqui reunir as condições ideais para o seu desenvolvimento. Ele aparece em muitas culturas, na salsa, nas ervilhas, nas couves, nos morangueiros. Portanto, existem vários tratamentos que se podem fazer, muitos deles, e mais uma vez, em agricultura biológica, o enxofre ele está autorizado. Existem outras soluções mais caseiras, como o bicarbonato de potássio, o spray de leite, portanto, tudo isso acabam por ser soluções. E depois existem outras doenças, nomeadamente as podridões radiculares, e isto acontece muito porque o solo ele tem mais tendência a ficar encharcado, a haver mais problemas de arejamento. Portanto, as raízes elas acabam por sufocar, ficam sem oxigênio e tornam-se mais vulneráveis ao ataque destes fungos. E depois, no fundo, os sintomas, porque aqui nós temos a questão de que as raízes, este é um problema das raízes, mas depois os sintomas começam a aparecer para fora, nomeadamente a planta começa a murchar, começam a aparecer folhas amarelas, um crescimento atrofiado, depois as próprias raízes, se nós formos a tirar para fora a planta, elas estão mais escuras, têm um aspecto mole e até um cheiro mais a podre. Portanto, as podridões radiculares são um pouco difíceis de tratar quando estão estabelecidas e, portanto, o ideal é que nós atuemos de forma preventiva para evitar que elas apareçam, desde melhorar a drenagem, canteiros elevados para evitar então estas questões do encharcamento, cobertura do solo. Portanto, idealmente então nós temos que atuar na prevenção, solo vivo e fértil, cobertura vegetal ou de palha, boa ventilação, rotação das culturas, observação regular, são alguns então destas práticas que podemos e devemos adotar. Então, existem então algumas soluções e eu prometi que ia vos falar então de 3 receitas. Então, estas receitas eu vou tentar aqui acrescentar uma folha em branco. Então, tenho 3 receitas para vocês que são práticas, vocês podem fazer em casa e que atuam muito como uma como repelente e as outras aqui com mais como fungicida. Então, tenho uma receita que é uma infusão de alho e pimenta, que basicamente atua como repelente. E então vocês vão usar 5 dentes de alho, mais uma malagueta. Ambas estas plantas, elas têm aqui devido ao seu odor intenso, um caráter aqui mais repelente, portanto vocês vão ferver 1 litro de água durante, estas plantas, 1 litro de água durante 10 minutos, depois vão deixar repousar durante 24 horas, vão coar e pulverizar. Isto é especialmente interessante para pulgões, lagartas e, embora que não seja uma praga da época, mosca branca. Depois, nós temos aqui outra, digamos assim, receita. E esta aqui eu já vos falei das propriedades desta planta
a infusão de cavalinha. Que basicamente ela atua aqui como um fungicida natural e, portanto, vocês vão ferver 100 gramas de cavalinha seca. Vocês compram isto facilmente no supermercado em 1 litro de água. Vão coar e diluir 1:5, ou seja, uma de cavalinha para 5 de água, e depois vão pulverizar de 7 em 7 dias. E aqui o objetivo é ser de forma preventiva e nunca de forma curativa. Depois existe também o sabão de potássio, que vocês compram frequentemente nas drogarias, numa série de lojas, e então vocês aí vão diluir 10 mililitros de sabão potássico ou sabão de potássio por 1 litro de água. Depois o que vão fazer é pulverizar sobre as plantas ou as folhas afetadas. Portanto, vocês têm aqui duas, no fundo, que funcionam mais para pragas e esta de cavalinha para doenças de origem fúngica. Espero que tenham então gostado desta aula, que eu sei que é sempre um pouco mais longa, mas acredito que vocês gostem. Digam-me já agora se gostaram desta aula. Eu gosto sempre que comentem, também ajuda a que o YouTube perceba que é um conteúdo útil e o entrega a mais pessoas. Eu fico mais animada e crio mais conteúdo. Já devem ter reparado que eu estou bastante animada e estou a publicar todos os dias. E, portanto, tenho esperança que este conteúdo chegue a muitas pessoas. E já agora, se querem aprender mais sobre estes temas, eu tenho um módulo dedicado inteiramente a pragas e doenças no meu curso Horta Consciência. Portanto, se quiserem entrar no dia 4 de novembro, podem então aproveitar a oportunidade de entrar com 20% de desconto. Mais uma vez, link para mais informações no primeiro comentário deste vídeo, que está logo aqui abaixo, diz comentário fixado, e vocês vão ter então uma página que vai dar-vos mais informações, onde vocês podem então deixar o vosso e-mail e serem, no fundo, contactados no dia 4 de novembro com um cupomzinho de 20% de desconto para entrarem e serem então meus alunos. Ficava muito contente que dessem-me esse voto de confiança e viessem aprender comigo e com os restantes colegas. É um gosto eu estar aqui a falar sobre estes assuntos. Isto é realmente algo que me apaixona e espero que gostem destes conteúdos. Já sabem, deixem um gosto, que é uma forma de eu saber se vocês gostaram. Espero que sim. Vemo-nos num próximo vídeo e já sabem, sempre com a agricultura em primeiro lugar. Obrigada pelo vosso apoio. Tchau, tchau!